está no controle da sua vida, da sua casa. Uma das coisas que atrapalha muito a nossa vida, e eu estou falando em geral, se chama ansiedade. Ela atrapalha os projetos, ela atrapalha tudo aquilo que Deus tem projetado para a nossa vida. Você já percebeu que estamos em uma geração, estamos em meio de um povo, eu estou falando crente, estão muito ansiosos. Às vezes até para adorar não se concentra por conta que, sei lá. Às vezes tem pessoas que vêm para a igreja e não desacelera. Estamos falando sobre casos de autismo, caso de hiperatividade, como nunca se ouve. O povo não desacelera, não descansa. Quando você não descansa, você não consegue nem orar. Quando você não descansa, você não consegue nem se concentrar naquilo que Deus quer para a tua vida. O Salmo 40 vai dizer o quê? Esperei com... Abraão espera quanto tempo para Deus cumprir a promessa? Quanto tempo Davi vai esperar para Deus cumprir a promessa? Quanto tempo José vai esperar para Deus cumprir o que Deus tem na vida de José? Ter um sonho, ver as estrelas, depois ter outro sonho, ver o sol, ver a lua. Certo? O que é isso, Senhor? É Deus dizendo, eu tenho algo sobre a tua vida. O que? Não posso falar agora. E tudo que Deus quer tratar o tempo todo conosco é ansiedade. O tempo todo. Para que a prova? Trazer paciência. Para que a prova? Para trazer a confiança em Deus. Para que a prova? Para que você possa entender que tudo está no controle de Deus. Presta atenção. Nós lemos agora à noite aqui, e tudo que nós precisamos entender é que o crente, ele tem um comportamento. Aliás, o ímpio, ele tem um comportamento. O crente tem outro comportamento totalmente diferente. Mas tem crente que está dizendo que é crente, mas o comportamento é de quê? De ímpio. Se for partir para briga, briga. Se for partir para se intrigar, se intriga. Se for partir para dizer as coisas, diz. É crente? É não. Vamos lá. Partindo para o que Jesus falou agora. É bode ou é ovelha? É o quê? Vocês foi que disseram, eu não falei nada. A culpa é de vocês aí. Faz que nem Barrabás disse. Você foi quem escolheu, foi vocês. Aí eu lavo minhas mãos. Eu lavo minhas mãos. Coloca para mim João capítulo 10, o verso 3. Eu vou ser bem breve, tem apenas 12 minutos. Acho que é isso não, tenho 12 minutos. Este é o porteiro. Abre e as ovelhas ouvem a sua. Quem é que ouve? É o bode ou a ovelha? Ovelha, ouve a sua voz e chama pelo seu nome, e as suas ovelhas as traz para fora. Coloca João 10,16. João 10,16. Diz mais. O tempo todo Jesus vai falar sobre ovelha. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse pasto ou desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha, e haverá um rebanho e um só rebanho, um só. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida, para tornar a tomá-las. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho o poder para dar e o poder para tomá-las. Este é o mandamento que recebi. Coloque para mim João 10:9. Ele vai dizer, João 10:9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará
e a sairá, e achará o quê? Pastagem. Salmo 23, por favor. O Salmo 23, diz a palavra do Senhor. Davi, ele como pastor de ovelha, Jesus vai dizer que quem é ovelha é ovelha, e quem é bode é bode, e o Senhor vai dizer, né, o tempo todo ele vai falar sobre ovelha, e ele vai dizer, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, e as ovelhas têm que entrar pela, eu sou a porta. O salmista, no Salmo 23, ele vai declarar e vai dizer, o Senhor é o meu, quer dizer, eu sou ovelha. E quando você é ovelha, tem que ter comportamento de ovelha. Quero dizer para você, uma das coisas que Davi, quando ele vai declarar e vai dizer assim, que o Senhor é meu pastor, ele vai dizer, Senhor, estou na dependência. Por quê? Porque Davi foi pastor. Davi sabe como tratar a ovelha. Davi sabe que a ovelha, ela anda em rebanho. Davi sabe que a ovelha, ela anda exatamente fugindo daquilo que simplesmente vai correr perigo. As ovelhas, toda ovelha, você vai perceber que quando ela sente o perigo, ela corre, ela foge. Porque uma das qualidades de Jó é exatamente fugir da aparência do... Então a ciência diz que as ovelhas, ela não tem a visão longe, no máximo 10 metros mais ou menos, ela não tem a visão longe. Mas eu quero te dizer uma coisa, quem é ovelha tem sensibilidade. Quem é ovelha foge da aparência, foge exatamente daquilo que não vem, que não vai levar a um caminho certo, mas tudo aquilo que vai levar a um caminho errado, ela foge. Ovelha é sensível. Ovelha, ela tão somente é um animal totalmente diferente, é dócil. É gostoso estar com ovelha. O tempo todo Jesus vai falar sobre a ovelha. E vocês são a ovelha do meu pasto. Aqueles que estão na presença de Deus, o salmista vai dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque Davi cuidava de ovelha, e todas as vezes que a ovelha era um pouco rebelde, você sabe o tratamento da ovelha, como é que é? Davi, ele sabe, todo pastor quebrava a pata dela, para poder ela não dar mau exemplo para as outras. Toda ovelha que tentava fugir, isso é raro, acontece, é raro no meio das ovelhas, mas quando acontece, quebrava a pata, para não fugir. Mas pastor, mas era o modo que o pastor tratava. A ovelha, tão somente, Davi, como cuidava de ovelha, ele sabia que existe uma mosca, que simplesmente pegava ou sobre os seus ouvidos, ou sobre as suas narinas. O bom pastor, ele sempre está exatamente derramando azeite sobre a ovelha, para que a ovelha não venha se contaminar nem pelo cheiro, nem pelos ouvidos. Por quê? Porque a ovelha contaminada é ovelha problemática. O salmista declarando, e ele sabe como cuidar de ovelha, e ele tão somente, veja o que é que ele vai dizer no Salmo 23, veja o que é que ele vai declarar, porque de fato, a ovelha, quando ela é obediente, ela tem tudo que ela merece, tudo que ela precisa, ela vai ter. Então, o salmista, ele vai declarar e vai dizer assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia mansamente em águas tranquilas. Ele está dizendo, o meu pastor, ele tem pasto, o meu pastor, ele tem água, o meu pastor, ele tem cuidado. E eu estou dizendo a você nesta noite, o pastor que ele está dizendo é o Senhor. Ele está dizendo, eu sou a ovelha do seu pasto. Eu quero dizer que ele não conhecia Jesus. Jesus já estava pregando sobre ovelha, mas o salmista Davi, ele já estava escrevendo o Salmo 23, e ele sabe que tão somente tudo que
que ele precisa é ter um coração quebrantado. Toda ovelha que é ovelha de fato, ela é obediente, é dependente. Toda ovelha, ela é sensível à presença do seu Senhor. Ela ouve o seu Senhor. E quando eu falo o Senhor, eu estou falando Senhor da terra e Senhor do céu. Primeiro eu estou dizendo para você que tudo que você precisa é ser sensível à voz de Deus. Deus fala contigo. Será que você é ovelha, ou você é ansioso, ou você é bode, ou você simplesmente se enquadra, ou você se pula para o quadro de bode, de comportamento de bode? Bode anda sozinho por qualquer lugar, aonde chamar vai. Tem hora que você olha em cima de uma pedra e diz: como gota aquele bode subiu ali? Está com uma gota nos coros, é ou não é? Que faz coisa absurda. É. A ovelha não se mete. Tu já viu uma ovelha em cima de uma pedra feita uma doida? Nunca. Nunca vi na vida. Por Deus. Eu morei no sítio. Você não vê bode. Você não vê ovelha em cima de pedra. Bode vai para a esquina do penhasco assim, ó, fica assim, ó, olhando assim. Bode é. Você está por fora, mora no sítio. Quem já morou no sítio? Já viu o comportamento de bode? Ele vai lá, para a beirinha do precipício assim, ó, para ver se... E o dono morrendo. Sai daí. Tu cai daí, tu morre. Mas ovelha não. Ovelha é diferente. Além da visão da ovelha ser pipoca, a ovelha é dependente do seu pastor. O salmista, ele vai declarar no Salmo 23. Veja o que é que ele vai dizer. Veja o que ele vai dizer. Coloca para mim, eu quero ler. Não tira da tela não, que eu vou findar, eu só tenho 10 minutos. Ainda, ó, o 3. Coloca o 3 para mim, o 3. Diz assim, ó: refrigera a minha alma, e pela vereda da justiça, por amor do seu nome. O 4 vai dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Sabe quem é que está comigo? É o meu pastor. O pastor de Israel está comigo. Ele está dizendo: eu sou ovelha e preciso ser ovelha. Eu tenho que ter comportamento de ovelha. E quem tem comportamento de ovelha está sempre na obediência, na dependência. Não precisa estar andando por cima de pedra, não precisa estar andando por qualquer lugar, mas está sempre na obediência e entendendo que o que o seu pastor quer é isso. Não precisa simplesmente estar andando ansioso com coisa alguma, mas ele vai dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Por quê? Porque eu tenho um pastor que está cuidando de mim. Eu tenho um pastor que cuida de mim. Não adianta, ainda que eu andasse por lugares escabrosos, ele está cuidando de mim. Davi tem propriedade, ele tem respaldo para ler o Salmo 23. Por quê? Porque simplesmente ele sempre cuidou de ovelha e ele sabe o comportamento de ovelha como é que é. A ovelha foge de toda aparência do mal. Ele sempre colocou azeite para a mosca não pousar, porque se a mosca pousa sobre o ouvido, sabe o que é que acontece? Começa a criar bicho. Ovelhas que dão ouvido a tudo, começa a criar bicho. E sabe o que acontece? Diz que quando criava aqueles bichos, ela começava a bater a cabeça, a ponto de machucar outras ovelhas. E ela ficava batendo cabeça num canto e no outro, num canto e no outro, até ela morrer. Colocava azeite sobre o seu nariz para que a mosca não entrasse e deixasse a ovelha louca. Sabe por quê? Porque a ovelha é sensível. Tem hora que você está dizendo: pastor, eu sou muito besta. Não, é porque você é ovelha. Mas ao mesmo tempo que você é ovelha, eu quero dizer para você que você tem um pastor. Ainda que você andasse pelo vale da sombra da morte, o teu pastor está te vendo. Ainda que o perigo venha sobre ti, o salmista está dizendo: não te preocupa, porque você tem pastor. Não te preocupa. Talvez alguém vai te chamar de besta, talvez alguém vai olhar para você e vai dizer: mas tu é muito dependente. O teu pastor, sou porque o meu pastor principal disse que era para mim ser dependente dele. Então eu preciso ser ovelha e não ser bode. Não, o meu comportamento é de ovelha.
Quer ser bode, vai para lá. Porque a proteção não está sobre os bodes, a proteção está sobre a ovelha. Ele está dizendo: eu sou ovelha, e ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque estás comigo. A tua vara, quer dizer, a tua correção, ela me ensina. O teu cajado, ele me conduz. Porque tem gente que quer andar nos seus pensamentos, nas suas vontades, nos seus querer, e Deus não está nada disso. Deus levantou pastor para você ser pastoreado. Porque estamos vivendo um tempo que é simplesmente pessoas que não querem ser pastoreadas. Isso é o problema. Pessoas que simplesmente não querem ser direcionadas. Se o pastor me der um direcionamento que eu queira, estou com o Senhor. Se me der um direcionamento que não está nos meus planos, eu não estou com o Senhor. Mas sabe o que a salmista está dizendo? Eu não ando nas minhas vontades, mas eu ando na vontade do meu pastor. Ele vai dizer: a tua vara e o teu cajado me consola. A tua vara e o teu cajado, ele me conduz. Porque todo pai que ama corrige, todo pai que ama direciona, todo pai que ama sempre está atento, todo pai que ama sempre está preocupado. E ele está dizendo para você: ei, se eu estou te corrigindo é porque eu te amo. Se eu estou te corrigindo é porque eu tenho um projeto. Se eu estou te corrigindo é porque eu tenho um plano. Então seja ovelha, fica na dependência. Sabe por quê? Porque a morte vai vir, mas não bate na tua porta. A desgraça vai vir, mas não bate na tua porta. O prejuízo vai vir, mas não vai bater na tua porta. Sabe por quê? Porque você tem pastor. E ele disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. E ele nada vai me atingir. Nada vai te atingir. É tudo que você precisa é entender que o teu pastor, ele está cuidando de você. Aí ele vai declarar, e ele vai dizer assim, ó: e ainda mais, se eu estiver na dependência dele. Porque Davi está jogado nas malhadas, Davi está jogado e esquecido pelo pai, pelos irmãos, pela família, mas ele tem um pastor que não esquece dele. O Senhor está dizendo: vai, Samuel, até a casa de Jessé. Então somente todo mundo está lá, e simplesmente Samuel está também, e Samuel olha e simplesmente não vê pessoas que Deus quer, mas pela aparência era Eliabe. Mas Deus está dizendo: não olhe para a aparência. E a ovelha que Deus quer está onde? No pasto. Esteja no pasto do Senhor, porque o Senhor vai te buscar. Esteja no pasto do Senhor, que o Senhor vai te buscar. Então somente Samuel está dizendo: não está aqui quem Deus quer. Quem Deus quer está onde? Está no pasto. Sabe o que é que Deus está dizendo? Samuel, diz para eles que ninguém se senta na mesa até a minha ovelha chegar. Fala para ele que ninguém senta na mesa até a ovelha chegar. Porque os que estão aqui é bode, mas tem uma ovelha que está esquecida lá no pasto. Eu vou buscar ela. Tem uma ovelha que está me esperando há muito tempo. Tem uma ovelha que não anda ansiosa. Tem uma ovelha que não simplesmente não está andando por qualquer caminho, mas tem uma ovelha que está esperando por mim. E eu sou pastor dela. Porque ela diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Sabe o que ele está dizendo? Davi está dizendo: além dele cuidar de mim, porque muitas vezes o urso e o leão vêm me matar, mas ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu sou ovelha, e ele me guarda da direita, da esquerda. Então somente mais, ele não só me guarda, mas ele prepara uma mesa perante os meus. Era para dizer perante a minha família. Quem é os inimigos de Davi? A sua família.
Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Tem hora que tua família está sendo inimiga, mas não é para dizer, fica tranquilo, porque Deus vai mudar a situação. Tem hora que a situação não está boa dentro de casa, mas tem calma, tu tem que ser ovelha. Tu tem que ser ovelha esperando no teu pastor. Quem é o pastor? O Senhor de Israel. Tem hora que o negócio está querendo desandar e quer que você se misture. Tem 7 que está contaminado, só tem um que está no caminho certo. Continua no caminho certo. Não vá com a maioria, não vá pelas influências, porque Deus está dizendo, você não está esquecido. Teu pai, tua mãe, teus irmãos esqueceram, até te rejeitaram, mas eu, o Senhor, não esqueci de vós. Pode uma mãe se esquecer de um filho, mas eu, o Senhor, não esquecerei de vós. O salmista está dizendo, eu estava esquecido nas malhadas, mas Deus me mandou me buscar. Quando eu cheguei, eu me surpreendi. Sabe por quê? Estava meus irmãos todos de pé. Já fazia quase 2 horas que estava rodeando a mesa de pé. Fazendo o quê? Me esperando. Sabe por quê? Porque Deus prepara a cadeira de honra para quem é ovelha. Deus prepara a cadeira de honra para quem espera nele. Deus prepara a cadeira de honra para quem está na dependência e diz que o Senhor é o seu pastor. Creia, tenha certeza que Deus está preparando coisas grandes para você. O salmista está contando a vida dele no Salmo 23. Ele vai dizer assim, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Quando Davi chega, os irmãos dele estão tudo em pé. Aí quando Davi entra à porta, Samuel olha e diz assim, como é o seu nome? Meu nome é Davi, ruivo, pequeno, pouca estatura, menino. Deus está procurando meninos para ser usados. Deus está procurando meninos para poder colocar em lugar de honra. Deus está procurando meninos para poder simplesmente entender que os grandes que pensa que são, não são. Mas Deus está escolhendo os pequenos. Se você querer, Deus está escolhendo os pequenos. Samuel disse, seu nome, Davi, Senhor. O Senhor quer o quê? À sua disposição, Davi, sou eu. Deus disse, esse não é Davi, esse é o meu rei, que eu escolhi para Israel. Deus fala com Samuel e diz, pode ungir que esse daí é o rei que eu escolhi. De imediato, sabe o que é que Samuel diz? Meu filho, venha rápido. Ninguém vai comer enquanto você não se ajoelhar. Sim, Senhor. Samuel diz, pega o azeite. Aí Davi diz assim, unja a minha cabeça com óleo, e que meu cálice transborde, Senhor. Davi está ali dizendo, que dia é esse? O dia da honra está chegando sobre a tua vida, você crê? Eu tenho certeza que foi Davi que escreveu o Salmo 40, foi? Porque não é fácil esperar, é fácil? Você sabe que esperar é o teste de paciência para a sua vida, é ou não é? Você chega lá no consultório, o médico passa 3 horas para lhe atender. Chega na UPA, passa 5 horas para poder tirar um raio-x, talvez. 2 horas que você passa na igreja parece a eternidade. Peso espiritual, tem gente que já quer ir embora. Preste atenção. Aí ele vai dizer assim, ó, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida. Agora, uma coisa que eu não posso esquecer, quando Deus me honrar, quando Deus der livramento sobre a minha vida, e quando eu declarar que Ele é meu pastor, uma coisa que eu não posso esquecer é sair da presença dEle. Porque Ele vai dizer, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Foram 10 curados. 10 curados. Quantos voltaram para agradecer? Apenas um. E os 9?
não voltaram para agradecer. A palavra do Senhor diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos me louvam com uma boca, mas o coração está. Muitos dizem Senhor, Senhor, mas o coração está longe da minha presença. Você não vem, né? Acho que era Cazuza que cantava, sei lá. Do que adianta ir para a igreja rezar ou orar e depois o quê? Muita gente lembra aqui, né? Isso é um aprendizado, preste atenção. Teremos uma segunda-feira de muita paz e alegria. E eu profetizo em nome de Jesus. Fica de pé toda a igreja. Toda a igreja. Não se compare com o povo do mundo. Não se compare. Não se compare com os outros. Duas coisas que você tem que blindar. Você não precisa enxergar muito. Não precisa ouvir muito. E nem precisa estar sentindo tudo. Só precisa sentir o necessário, ouvir o necessário e ver o necessário. Te contaram, não quero nem saber. Mulher, deixa eu te dizer um negócio. Não quero nem saber. Tu estás sabendo lá na tua igreja? Quero saber não. Estás sabendo do teu pastor? Estás sabendo do presbítero? Estás sabendo disso? Quero saber não. Quero saber de coisa nenhuma. Quando eu estava no mundo, não veio falar da igreja. Agora, porque eu estou na igreja, tu vem falar da igreja? É ou não é? Porque tem gente que nem sai da igreja, mas a vida é exatamente contaminar pessoas na igreja. É a verdadeira pessoa usada pelo demônio, mas diz que é crente. É o verdadeiro bode, bate em todo canto. Tudo que você precisa é ter comportamento de ovelha. Ovelha está na dependência do Senhor. Ovelha está na dependência daquele que te escolheu. Ovelha todos os dias está dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia mansamente em águas tranquilas. Mas a luta está grande. Não, mas o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Mas a guerra, o vento veio, mas o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas se levantaram contra mim, mas o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Senhor, estão falando contra mim, estão dizendo algo que eu não aceito, que não é verdade. Não, você só precisa dizer: o Senhor é o meu pastor. Por quê? Porque o julgamento virá, a justiça se levantará ao teu favor. Ele será o Deus de justiça para você. Você não precisa estar preocupado, porque tem coisa que só vem para tentar puxar para o lado dos bodes, para tentar puxar para o lado da desobediência. Mas Deus se separou como ovelha, e Deus está dizendo: eu estou colocando azeite sobre os teus ouvidos, eu estou colocando azeite sobre os teus olhos, eu estou colocando azeite sobre as tuas narinas, porque eu sou o teu pastor e eu cuido de você, meu filho. Não importa quem se levante. Diga como o salmista: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Ele vai preparar a mesa, e os que se levantaram e os que falaram também vai comer, porque o culto de ação de graça, entenda, com o bode é diferente, mas com ovelha, ele está dizendo: até meus inimigos vai ter que participar, porque ele prepara uma mesa perante mim, na presença daqueles que falaram de mim. Deus é assim, Deus surpreende. Prepare-se. Alguém vai ter que vir no culto de ação de graça da sua casa. Alguém vai ter que vir naquele dia que Deus vai te dar a chave. E alguém vai ter que reconhecer que você não tinha condição, mas a chave chegou nas tuas mãos.
Alguém vai ter que entender que a porta que estava fechada chegou. E até a porta que estava fechada, Deus vai usar até teus inimigos para poder abrir. Por quê? Porque quando Ele manda, até o diabo tem que obedecer. Até o diabo tem que obedecer. Ah, se prepare, porque Deus está preparando. Vamos louvar o nome do Senhor.